Deus. Pega a sua Bíblia, abra lá no livro de João capítulo 3, verso 16. Um versículo bem conhecido da Bíblia, todo mundo conhece. E hoje eu quero me deter em cima desse versículo. João capítulo 3, verso 16. Quem foi encontrando, vai dar um amém. Glória a Deus, para mim saber que você encontrou. João capítulo 3, verso 16. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Estou cheio do Espírito Santo e da glória a Deus e aleluia. Amém? Deus, tem alguém cheio do fogo aqui? Aleluia. João 3,16. Gostaria de ler com os irmãos, onde diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, eu te rendo graça, Deus, pelo teu infinito amor. Pai, eu te rendo graça pela tua bondade, pela tua misericórdia. Pai, eu te rendo graça, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Sabemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. O Senhor não muda, Deus. O Senhor é imutável, o Senhor é a rocha inabalável, Senhor. É por isso que estamos aqui nesta noite, Deus, porque queremos estar posto na videira verdadeira que é o Senhor. Porque em Ti, Pai, somos mais do que vencedores, Senhor. Pai, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos dá força, é o Senhor que nos mantém de pé. Pai, estamos aqui nessa noite para Te dizer que sem Ti, Senhor, não somos nada. Somos dependentes. Necessitamos, Pai, a cada dia mais e mais do Senhor. Pai, nessa noite colocamos as nossas vidas diante da Tua mão, Senhor. Senhor, faz o Teu querer na nossa vida, faz a Tua vontade. Pai, uma coisa eu te peço aqui nesta noite: não fala aquilo que queremos, mas fala tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Porque a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então faz o Teu querer, faz a Tua vontade, cumpre o Teu propósito na vida de cada um que está aqui nesta noite, Senhor. Não deixa, Pai, que saímos aqui da mesma forma a qual chegamos, mas que possamos sair daqui, Deus, essa noite totalmente transformados pela Tua palavra. Porque a Tua palavra, Deus, a Tua palavra, ela transforma, a Tua palavra, ela capacita, ela restaura, Senhor. E é através da Tua palavra, Senhor, que eu creio que nesta noite seremos totalmente impactados pelo Teu amor. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém? Graça e a paz. Amém? Irmãos, hoje eu quero me deter em cima desse versículo, aonde o Senhor diz, aonde a gente leu no capítulo 3, verso 16, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito para todos. Foi por alguns? Não, Ele disse para todos, foi por todos, para aquele que nele crê. Foi por todos, mas Ele disse para aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Esse Evangelho de João, esse versículo que a gente leu, ele se resume no único versículo que revela muitas coisas da Bíblia, porque fala do seu amor, do seu plano, da sua oferta, da sua promessa. Aqui Jesus está falando do amor dele. Aqui Jesus também está falando do seu plano, ele fala da oferta. Mas também Jesus fala da sua promessa. No Evangelho, ele não começou com o pecado do homem. O Evangelho começou com o amor de Deus pela humanidade. O Evangelho ele não começa pelo pecado. Ele começa pelo amor do Senhor, um Deus que me amou e te amou de tal maneira e continua me amando e te amando. Um amor que não tem medida. Um Deus que olhou para mim, olhou para você com os olhos de amor. Um Deus que olhou para mim, olhou para você, onde muitos às vezes olhavam para nós e falavam que não era ninguém, que não queria ser nada. Mas antes de Deus fazer na sua vida, antes de você vir ao mundo, você já era uma semente que era o quê? Porque já ia vir ao mundo para o propósito de Deus. Você não veio ao mundo
aqui por acaso. Você não é fruto do acaso. Eu quero dizer para você, você é fruto do Espírito Santo de Deus. Deus te criou para algo, querido. Deus te criou para algo. Você não veio ao mundo só para ser mais um. Não, não. Deus nos criou com uma missão. Deus nos criou para algo. E não é algo que eu estou falando para você, é algo terrível. Deus nos criou para algo eterno, para algo profundo. Deus, Ele acreditou em mim e em você quando ninguém mais acreditava. Porque Ele não morreu por mim, não morreu por você porque a gente era bonzinho, não. Você não merecia e nem merece. Mas mesmo assim, Ele me amou e Ele te amou. Mesmo assim, Ele olhou para nós com os olhos de amor. E hoje eu quero falar sobre esse amor. O primeiro lugar que eu quero falar para você é: Deus nos amou primeiro. Não foi você que amou a Deus primeiro. Não foi eu que amei a Deus primeiro. Deus, Ele nos amou primeiro. A gente muitas vezes fala: pastor, eu entreguei minha vida a Deus. Quero dizer para você, não foi você que aceitou a Deus. Foi Ele que nos aceitou. É Ele que me aceitou. É Ele que te aceitou. Não, pastor, eu aceitei. Não. Eu não merecia, você não merecia. Mas Ele olhou para nós, Ele nos aceitou para fazer parte do reino do Filho, do seu amor. E hoje fazemos parte desse reino, do Deus que nos amou primeiro. Porque Ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. E que maneira foi essa? Que amor foi esse? Que maneira foi essa, pastor, que Ele me amou? O amor de Deus, querido, não é uma reação, é uma decisão. Ele tinha que ir à cruz. Ele tinha que passar por ali, mas Ele foi por uma decisão. Porque Ele nos amou. Deus amou antes do arrependimento, antes da mudança, antes da fé. Deus já tinha me amado. Deus já tinha te amado antes de você mudar. Ele já te amava. Como eu sempre falo, Deus, Ele não tem filhos prediletos. Ele ama a todos. Mas tem aqueles que são íntimos. Intimidade não é para qualquer um. Vida de intimidade não é para qualquer um. Ir para a igreja é fácil, querido. Falar que é crente é fácil. Agora, a vida de intimidade com Ele é diferente. Conhecer o Pai que você serve é diferente. Entender que Deus te amou primeiro é diferente. Quando eu entendo esse amor, quando eu entendo que eu sou amado, eu entendo que para o mundo eu não valo mais nada, eu sou precioso, porque eu faço parte do reino do Senhor. Eu tenho um Pai que me amou primeiro. Nada do mundo mais nada me interessa. Porque Ele tem algo muito mais profundo para mim, Ele tem algo muito mais profundo para você. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 5, verso 8, diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Vou ler novamente para você entender. Diz: mas Deus prova o seu próprio amor para quem? Diga por mim, pelo fato de ter Cristo morrido por quem? Por mim e por você. E a Bíblia diz: sendo nós ainda o quê? Quando Ele morreu, você era santo. Quando Ele morreu, você era inocente. A Bíblia diz que a gente ainda era o quê? Pecadores, imperfeitos, não merecia. A gente pecadores. Quem vai te amar da maneira que Ele te amou? Quem vai te abraçar da maneira que Ele te abraçou? Cristo, Ele não precisa me provar mais nada. Cristo não precisa te provar mais nada, porque Ele já provou na cruz do Calvário. Ele já provou o amor dele por mim, já provou por você. Não espere te provar mais nada, porque já foi provado. E quando eu entendo esse amor, quando eu entendo que Ele me amou primeiro, quando eu entendo a maneira que Cristo me ama, se você entender isso, querido, você vai viver uma vida de intimidade com teu Pai.
Porque muitos falam que servem a Deus, mas não conhecem o Pai. Muitos falam que é cristão, mas não conhecem o Pai que ama, o Pai que serve, não conhecem o Cristo que ele serve. Fala de um Deus. Eu não entendo às vezes que Deus a pessoa está falando, porque eu conheço um Deus de amor, um Deus que ama. Mas tanta justiça, sim, é justiça mesmo. E temos que pregar isso, porque Deus abomina o pecado. Mas se você não conhecer quanto você é amado, se você não conhecer o seu Pai, você nunca vai servir a Ele verdadeiramente. Porque você vai viver uma vida sempre com medo do teu Pai. E uma vida com medo do Pai não causa intimidade, não causa você ser íntimo. O que me faz ser íntimo, pastor, do meu Pai, é eu conhecer a Ele. Eu conhecer o meu Pai, e o meu Pai conhecer o meu coração. A Bíblia diz que Cristo, Ele nos amou. Mesmo a gente ainda sendo pecadores, Cristo morreu por mim. Ele morreu por você. Querido, não precisa me responder. Antes de eu te perguntar aqui nessa noite, quem vai te amar dessa maneira? Quem vai te amar da maneira que Ele te amou? O homem, quando eu falo homem, é entre homem e mulher. Jamais o homem, ele vai conseguir preencher o vazio que só Cristo pode preencher em nós. Jamais. Hoje, eu estava na minha barbearia, lá chegou o irmão Mariano, lá na minha barbearia. Conheci ele hoje, só. E ele me conheceu hoje. E se hoje ele rodou o rachão me procurando para saber que era um pastor Cícero. Mas o homem só desligou e encontrou. E ele chegou na minha barbearia e hoje a gente foi para uma missão. Não quero citar não, aí foi uma missão. Eu e ele. Irmãos, quando chegou lá, ele chamou, eu creio que Deus operou naquele lugar. E eu admirei a fé desse homem. Ele já saiu daqui falando, pastor, já estou vendo a cura, já estou vendo algo acontecer. E eu ali calado, escutando ele conversar. Que nem vocês sabem, eu gosto de escutar a pessoa falar. Vocês sabem bem disso, eu tenho conversando e eu escutando. Gosto de ficar ruminando. E ele empolgado, o homem que eu estremia dentro do carro, eu pastor, vou parar um pouquinho para você não se espantar aqui comigo. Não, ali naquela unção, cheia de unção no carro. E a gente ali, e quando a gente chegou naquele lugar, para orar por aquela pessoa, já tinha uma pessoa lá. Eu e ele chegou a respeitar os parâmetros. E irmãos, e às vezes eu fico olhando pessoas, às vezes, que não conhecem a Deus, não sabem o Pai que tem. E eu olhando aquele jovem, chegou lá, foi falar do amor de Deus para aquela senhora, com a gente foi orar. E eu olhando, ele dando uma palavra para ela. Eu na minha Bíblia, com a minha Bíblia na mão, meu Mariano do outro lado, do outro. E ele falando para aquela mulher, trazendo uma palavra, porque eu que estava do lado já estava entendendo que ele ia morrer. Já estava se despedindo de Deus. O lugar já estava preparado. Não sei mais o que, a missão já cumpriu e você vai morar no céu. Aí eu fiquei, até falei para o irmão Mariano, eu falei, meu Deus, uma pessoa que está doente, ouve isso, como é que ela fica? Vou morrer. Ela já se prepara, o homem já chegou aqui, o lugar já está preparado. Filho, o lugar preparado já está, mas a última palavra ela vem de Deus. O nosso Deus, ele continua fazendo milagre. O nosso Deus, ele é o mesmo de antes e hoje, para todo sempre. Como é que eu, como homem de Deus, vou chegar para uma pessoa, eu nem conhecia, mas hoje a fé que esse homem estava. Eu acho que o jeito que o homem estava, se ele dissesse carro 80 pula, você vai morrer. Eu acho que eu não pulava, eu carro uma fé dentro do carro. Esse homem que fé. Mas, irmãos, o homem sabe. E é isso que eu gosto de ver em homem de Deus e mulher de Deus. Porque isso mostra que conhece o Pai que serve. Amém. Isso mostra que conhece o Deus que serve. Pastor, mas por que eu tenho que ter fé? Porque você deve entender que o milagre não vem de você, vem dele. E quando eu conheço ele, o amor dele, eu entendo que ele me amou primeiro. Filho. A circunstância pode estar dizendo não, a tempestade pode estar dizendo não, gigante pode ter se levantado, mas eu entendo, o meu Deus, ele chegou primeiro. Glória a Deus, aleluia. Antes do gigante chegar, ele já estava. Antes da tempestade chegar, ele já estava. Antes da enfermidade chegar na vida da irmã Esther, ele já estava.
Então ele está no controle. Nada foge do controle do Senhor. Ele nos amou primeiro. Eu e você não merecia, mas ele falou, eu te amo. Ninguém acredita em mim. Ele falou, eu não acredito. Ninguém confia mais em mim. Eu confio em você. Eu tenho um propósito para você. Eu tenho algo para você. Aleluia. Nós seguimos, mas confia, pastor, mas ele confia. Pastor, mas eu não sei. Não precisa saber. Ele te dá, querido. Não é obra humana, é obra de Deus. Não é através do homem, é através dele. Quando vai no natural da gente, não adianta nada. Palavras minhas são vazias, são palavras através de mim. As palavras é vazia. Porque não sou eu que convenço, não sou eu que curo. Quem convence é o Espírito Santo e quem cura é Ele. E quando a gente entende esse amor que Deus, Ele nos amou primeiro, eu sei que Ele chegou primeiro na minha vida. Eu sei que Ele é em mim, porque diz, Deus amou o mundo. Um mundo cheio de pecado. Um mundo cheio de pecadores. Mas Ele falou, filho, eu levo os teus pecados. Eu levo a tua enfermidade e coloca sobre mim. Eu quero te culpar. Ele colocou sobre ele. E a segunda coisa que eu quero falar para você, querido, o amor de Deus se expressa em entrega. Um amor que é expressado através da entrega. Porque diz de tal maneira que deu o seu filho unigênito. O amor de Deus, como é que ele é expressado? Através da entrega do seu filho. O amor de Deus, ele é expressado dessa forma. Um amor verdadeiro sempre se manifesta onde? Através de entrega. O amor verdadeiro, ele é manifestado dessa maneira. Querido, hoje eu estava na barbearia trabalhando e eu não queria trabalhar hoje. Mas como Deus deu algo para fazer, eu falei, vou trabalhar. E eu trabalhando ali, já pensando em largar, eu tinha que ir algo lá no amigo meu, ainda fazia uma oração que ele pediu. E quando eu pensei, vou fazer a oração para vir para casa, cheguei no marido. Pastor, tem uma missão. Aleluia. Irmão, glória a Deus. Que missão? Ele falou, tem uma irmã para a gente orar. Aí eu disse, amém, Deus. A gente vai. Porque o amor de Deus, ele é manifestado onde? Através da entrega. Eu se entregar, eu me doar para Ele. Porque quando eu conheço esse amor, eu me dou. Quando eu conheço esse amor, eu me envolvo nele. Quando eu conheço esse amor, não é mais eu que vive, é Ele que vive em mim. Glória a Deus. E ele falou, eu disse, pode falar? Ele falou, pastor, eu não sei se eu vou falar. Mas pastor, desde madrugada que eu durmo, Deus me incomodando, pedindo para falar com o Senhor, eu não queria. E o Espírito Santo me incomodou. E eu já fui na sua casa, buzinei, ninguém saiu. E disseram o seu trabalho, eu procurei, não encontrei, mas eu disse, Deus me faz esse homem hoje. E ele achou. Quando ele falou da missão, disse, pode falar, irmão. Ele falou, tem a irmã para a gente orar, disse, a gente vai. Aí eu disse, aonde? Eu disse, eu pensei que era pelo rachão. Ele disse, como é o nome do lugar? Eu disse, lá. Chama o conselho, eu disse, da misericórdia, Senhor. Pensei que era mais velho. Senhor? 4 anos, Senhor, com a cama. Falei, a gente vai. Pastor disse, agora o Senhor vai para outra missão comigo. E vai orar primeiro ali no lugar, já ia orar, o Senhor vai entrar na mesma missão. E a gente vai junto. E eu e o homem hoje, a gente foi fazer missão junto. Passamos, oramos, ele deu uma palavra lá também, na da loja. E era um canto, ele outro os dois. Fomos para lá, oramos. Só cheguei em casa, fui tomar banho, correr e voltar para cá. Mas por que eu quero dizer para vocês? O amor de Deus, o amor do Senhor, ele é manifestado através da entrega. Ele podia estar na casa dele tranquilo, mas ele falou que quando conhece o amor de Deus, o amor do Senhor é expressado através da entrega. E quando eu conhecer que Deus se entregou por mim, eu conheço esse amor, que Deus se entregou o único filho que ele tinha, por amor a mim, por amor a você, a gente tem que amar ele da mesma maneira. Como é, pastor, eu tenho que me doar pela vida de outro irmão também. Eu tenho que olhar para ele e sentir a dor dele. Eu tenho que olhar para aquela pessoa e a dor dela está em mim. Me comover com aquilo. Ele podia estar na casa dele. Mas ele falou, não, vou procurar, vou lá. E aí eu falei para ele, a gente vai ver o dia. Ele falou, não, pastor, mas é com a gente logo.
O homem queria logo. Vamos logo, porque o amor dos céus ele é expressado, querido, através da entrega. Deus não deu algo. Não foi algo que Deus deu. Quero dizer para você, Deus deu alguém. Deus não deu um objeto, Deus deu o seu filho. Por amor a mim, por amor a você. O amor dele é expressado através da entrega. A cruz foi o preço desse amor. A cruz foi o preço desse amor. O inocente se tornou pecador. Por amor a mim, por amor a você. O inocente que não tinha pecado. O inocente que não tinha culpa, perfeito, se tornou imperfeito. Porque olhou para mim, olhou para você com os olhos de 1 João, capítulo 4, verso 9. Olha o que diz. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor. Não que nós não tenhamos amado a Deus, mas é que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Esse é o amor de Deus, um amor que se manifestou em mim, um amor que se manifestou em você, tendo Deus enviado o seu Filho ao mundo para se entregar, para morrer no meu lugar e no teu lugar, porque você não suportaria. Querido, não queira viver longe desse Deus. Não aceite viver longe desse Senhor. Não aceite viver o evangelho raso. Não aceite viver o evangelho na margem. Sabe o que eu quero dizer? Deus não te amou de brincadeira. Deus te amou verdadeiramente. Então não sirva ao Senhor apenas por servir. Não sirva ao Senhor, como o Júlio falou, por moda. Não sirva a Ele por aquilo que Ele vai te dar. Não sirva a Ele porque você quer um carro. Não sirva por isso. Sirva a Ele por quem Ele é. Sirva a Ele por quem Ele é. Ame a Ele primeiro. Viva por Ele primeiro. Se entregue por Ele. Se doe para Ele. Se aprofunde a cada dia ser mais íntimo dEle. Conheça o coração de Deus. Seja íntimo dEle. Tem intimidade com Ele. Porque esse amor, querido, foi expressado através de entrega. Não você me responder, mas o que você tem entregado para Ele. Eu não estou falando de dinheiro. Não estou falando de valor, estou falando do teu coração. Será que realmente você tem entregado seu coração para Ele? Será que realmente a sua vida é dele? Ou você está dividido? Eu te dizer triste, Ele não diz. Ele não quer te dividir com ninguém. Ou a gente vive para Ele ou vive com Ele. A palavra do cristão é sim, sim. Não. Não existe meio termo. Ele não se entregou pela metade. Ele foi até o fim. Até o momento que Ele disse: está consumado. Está consumado. Pai, na minha mão, nas tuas mãos, eu entrego o meu espírito. Chega um momento que Ele clama ainda: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. É um amor que foi expressado através da entrega. Não é mais, querido, deixa eu te dizer, não é mais as minhas vontades, não é mais as tuas vontades, agora é a vontade dele em nós. Agora é a vida dele em mim, é a vida dele em você. Porque não somos mais a gente que vive, é Ele que vive em nós. E quando eu entendo isso, eu vou viver uma vida para Ele e me entrego. Porque eu só consigo me entregar verdadeiramente para quem eu amo. Você só vai conseguir se entregar verdadeiramente para quem você confia. Porque se realmente você confiar nele verdadeiramente, você se entrega a Ele por completo. Se você não conhecer o teu Pai verdadeiramente, você nunca vai se entregar a Ele por completo.
Se você não conhecer esse Pai verdadeiramente, sempre vai haver algo em você que vai impedir que você se entregar por completo. Você só vai se entregar verdadeiramente a Ele quando você entender realmente é teu Pai. Porque quando eu conheço, eu descanso. Quando eu conheço, eu confio. Quando eu conheço, eu me entrego completamente. Então viva para esse Deus. Se entregue a Ele verdadeiramente. Terceira coisa que eu quero falar para você. Lá no verso 3:16, aonde diz também, para que todo nele crê. Para que todo aquele que nele crê. Terceira coisa que eu quero falar para você, a salvação, ela é uma decisão pessoal. Pastor, como assim? A salvação, ela é uma decisão pessoal. A salvação, ela é oferecida a todos, mas é recebida por aqueles que creem. A salvação, querido, ela é oferecida a todo mundo, porque a Bíblia diz que Cristo entregou o seu Filho, Ele entregou o seu Filho, o único Filho que Ele tinha, porque Ele amou o mundo que de tal maneira. A salvação, ela é oferecida a todo mundo, mas desculpa te dizer, nem todos vão ser salvos. Ela é oferecida a todos, mas é para aqueles que creem. A salvação, eu quero que você entenda que a salvação é decisão pessoal. Quando eu entendo isso, todos que estão aqui, um dia você tem que tomar uma decisão para a sua vida. Porque Cristo, Ele não quer ninguém obrigado. Cristo, Ele não quer ninguém obrigado por obrigação. Não, não. Porque se Cristo te dizer, para Deus, nada é impossível. Você acha que Deus, Ele quisesse algo obrigado, Ele precisava de alguém aqui pregando para mim, para você, para eu mesmo fazer. Porque Ele tem poder para isso, transformar a vida de qualquer um. Mas a salvação, ela é pessoal, porque Deus deu livre arbítrio. A cada um tem a decisão de você querer ou não querer. Deus não força ninguém. Por isso que eu não acredito no Evangelho, ou você vai, ou Deus te mata. Eu não creio num Deus desse. Eu não creio num Deus de ameaça, eu creio num Deus de amor. Eu creio num Deus que ama. Eu creio num Deus porque Ele não precisa matar para liberar. Ele tem poder para transformar. Se Deus, Ele fizesse isso, então a salvação, então Deus não tinha dado livre-arbítrio. Porque Ele estava fazendo algo obrigado. Uma pessoa chegou e me falou, pastor, Deus, eu sei que eu estou aqui no leito, porque Deus me colocou no leito. Então não vai para o hospital, porque se você for para o hospital, está indo contra a vontade de Deus. Não foi Deus que te colocou lá? Querido, sempre eu falo, Deus permite a gente passar por algo. Deus permite a gente passar por algo. Ele permite eu passar e permite você passar. Mas não é Deus que coloca. Titi. Mas não é Deus que coloca. Deus permite. Porque a salvação, ela é pessoal. Um dia eu tive que tomar uma decisão na minha vida. Um dia você teve que tomar uma decisão na sua vida. Deus não te obrigou. Passou, mas porque eu estava no meio da luta. As lutas, a dificuldade que você passa, que você passou talvez antes de conhecer o Senhor, para você chegar aqui, é o que você plantou e o que plantou colheu. Eu passei muita dificuldade na minha vida, antes de conhecer a Cristo. Mas porque eu estava colhendo o que eu plantei, a Bíblia fala sobre a lei da semeadura. Por isso que muitos de nós chegam ao Senhor ferido, machucado, mas por quê? Quer colher amor? Plante amor. Quer colher bênção? Plante bênção. Nunca trate do mesmo jeito. A salvação, ela é pessoal, é uma decisão pessoal. Pastor, mas eu só quero entregar minha vida a Deus quando Deus tocar algo em mim diferente. Eu vou dizer, quando você olha para o Calvário, vê o que Ele fez, isso aquilo não te toca. Aquilo não te comove. Se não te comover, tem algo errado. Porque o que Ele fez por mim, por você, se isso não te tocar, não te comover, tem algo errado. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, verso 8.
Porque pela graça sois salvos. Entenda o que a palavra de Deus diz. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. A Bíblia diz que isso não vem de vós. Isso é dom de Deus. Aleluia. Entenda. Vou ler novamente. Porque pela graça sois salvos. É pela graça. O que é graça? Favor imerecido. Eu não merecia. Você não merecia. Continuando. Ele diz, mas mediante o quê? A fé. Eu tenho que crer que sou salvo. Porque se você não crê, também vai dizer mediante a fé. Mas ele continua dizendo, mas isso não vem de vós. Ele diz, isso não vem de vós. Ele diz, é dom de Deus. Então a salvação não é pelo que eu faço, não é pelo que você faz. Diz que a salvação não vem de mim, não vem de você. É dom de Deus. Porque se a salvação dependesse de mim, de você, a gente não seria salvo. Todo dia a gente é. Somos falhos. Tira um título de achar que você é super crente. Você não é super crente. Você tem um super Deus. Aleluia. Você não é um super crente. Eu não sou um super crente. Não, pastor, mas o senhor é um pastor. É um homem de carne e osso feito você. Um homem de carne e osso feito você. E é. Mas a Bíblia diz que a gente está em nome. Dia vazio. A gente está sendo transformado. Porque a salvação, querido, ela não é do humano. A salvação não é pelo que eu faço. Porque se a salvação fosse pelo que eu faço, naquele grande dia eu podia chegar diante de Deus e falar, Deus, foi porque eu fiz isso, é porque eu fiz aquilo. Não. Você não vai poder chegar a dizer nada. Porque diz que a salvação não é dom. Não é pelo que fazemos. Diz que a salvação é dom de Deus. É pela graça. Favor e merecido. É o entender, eu não mereço. Mas eu tenho um para ele. Eu não mereço. Mas eu tenho um pai. E todos os dias está lá quando eu preciso. Eu não mereço. Mas todos os dias quando eu oro, ele está lá ao meu lado. Eu não mereço. Mas quando todo mundo vai embora, ele fica. Eu não mereço, pastor. Mas quando todo mundo te esqueceu, ele está lá ao teu lado, porque ele não te esquece. Mesmo você não merecendo, eu não merecendo, ele nos amou de tal maneira. Então eu quero que você entenda, a salvação é uma decisão pessoal. Você às vezes está esperando algo, não espera, querido. Vai tomar uma decisão, falar, eu quero ver isso. Porque não dá para viver sem ele. Não dá para andar sem ele num mundo desse caído, contaminado. Não queira viver longe desse Deus. Quero dizer para você que nessa noite, todos os dias, corre para o colo dele, se aproxima dele a cada dia mais. Seja íntimo dele a cada dia mais. Não queira viver longe. Querido, vamos parar de viver o evangelho raso, o evangelho da margem. Pastor, só vou para a igreja quando eu sinto vontade. Pastor, só oro quando eu sinto vontade. Pastor, só leio Bíblia quando eu sinto vontade. Querido, deixa eu ser sério para você. Isso não é evangelho. Isso é decisão pessoal. O verdadeiro evangelho, eu tenho que orar quando eu não sinto vontade. O verdadeiro evangelho, eu tomar minha cruz todos os dias, não quero ir para a igreja, mas eu preciso. O verdadeiro evangelho, eu não quero orar, mas a oração é alimento, ela que me sustenta. Ah, eu não quero ir hoje para a igreja, mas eu tenho que estar lá, porque eu faço parte do corpo de Cristo. É uma decisão pessoal. Porque se você não tomar uma decisão, você não vai viver a vontade do Senhor, você vai viver as suas vontades. Sabe qual é a minha vontade? Nem todo domingo eu tenho vontade de vir. É isso, pastor, eu tenho que ser sério com o Senhor. Nem todo domingo eu tenho vontade de estar aqui, mas porque eu estou, porque eu preciso. Porque o Senhor está aqui, porque eu preciso. E não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim.
As minhas vontades, querido, todos os dias a vontade do homem, ela está lá falando, fica, vai não, tu está cansado. Mas eu tenho que vir porque é Ele que me renova. É Ele que me dá força. É uma decisão pessoal. Eu tenho que tomar a decisão e falar, eu preciso. Não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim, então eu vou. Não aceito viver um evangelho raso. Ontem eu estava falando com o irmão hoje, Mariano, irmão, porque hoje a gente não vê milagres acontecendo. Porque muitas vezes a gente está vivendo um evangelho raso, um evangelho na margem. Onde a gente não ora mais porque, você não vai orar porque Cristo não faz. Esse é evangelho na margem, evangelho raso. O verdadeiro evangelho não é orar e entender, eu vou orar, porque não é através de mim, é através dele. Pastor, e se eu orar e não acontecer? Amém. Não é você que faz, você faz ele faz do jeito dele, da maneira dele, quando ele quer, no momento dele. A minha obrigação é orar. É fazer o que ele me chamou para fazer. Já orei com pessoas que foram curadas, já orei com pessoas que não foram curadas. Aí eu vou voltar triste para casa, eu não volto triste. Eu volto feliz, porque eu fiz a minha missão que ele me chamou para fazer. Porque a obra é dele, não é minha. É uma decisão pessoal. É eu tomar uma decisão. Cuidado, porque muitas vezes a gente começa a viver um evangelho na raça, da margem não percebemos. Pastor, mas eu estou cansado. Algo que o Júnior falou aqui, eu nunca me esqueci do dia que o Júnior falou. Amou muito meu coração. O Júnior falou, ele trouxe uma ministração aqui. Eu nunca esqueci o que o Júnior falou. Que muitas vezes a gente não vem para a igreja porque a gente está o quê? Cansado. Mas você não está cansado da igreja, você está cansado do trabalho. O que é que a igreja tem a ver? Não é a igreja que está cansada. Mas a gente bota na conta de quem? De Deus. Não, por Deus, porque eu estou cansado. Mas a Bíblia diz que a palavra do Senhor é que nos renova. Então, se eu vou ser renovado, eu tenho que vir. Eu tenho que procurar aqui meu descanso. Aqui é a minha paz. Aqui é a minha alegria. Aqui às vezes eu vim ministrar com a cabeça doendo. E quando eu estou ministrando, passa que eu nem percebo. E eu falo, meu Deus, eu estava com a cabeça doendo. O Senhor curou, eu nem percebi. Eu tenho ficado na minha casa e tenho plano com ela comigo. Ontem, cheguei em casa já tarde, eu trabalhei até tarde. Falei, Deus, vou fazer um esboço para mim, já para ficar tranquilo para amanhã, que amanhã eu vou trabalhar. E fiz um esboço, eu trabalho para fazer. Liguei ali, fazendo. Quando eu terminei de fazer o esboço, eu disse, não. Eu falei, Deus, é sério. Aí botei do lado, vou para outro tema, e fiz. Quando eu terminei, eu só olhei isso, não. Fiz 3 esboços. Deus não deixou pegar nenhum. Eu falei, meu Deus. Fui dormir, assim, ela foi comigo. O Senhor falou no meu coração. Aí fiquei tranquilo, passou ali. Aqui, hoje você vai trazer uma palavra no meu coração. E esse homem chegou na barbearia. Quando ele chegou lá, ele falou, pastor, não sei porque eu vim aqui depois de sair, não sei porque o Senhor veio aqui. Eu estava precisando que o Senhor viesse. Eu estava precisando de uma direção para Deus me dar uma palavra para me pregar. Amém. E eu estou pregando essa ministração porque depois ele chegou lá sobre o amor de Deus. Sabe por quê? Porque quando eu cheguei lá, aquela irmã olhou pra gente e falou, ele falou, a irmã Maria falou, ela está 4 anos sem colocar. E ela falou, pastor, estou há 4 anos, eu não deixo de trabalhar porque não sei nem minha família vem na minha casa. Minha esposa não trabalha mais porque tem que dar banho e levar ela para a cama. 4 anos na minha cama. Esqueci da minha família. E eu queria pregar isso hoje, porque você está pregando sobre isso. Que o amor de Deus ficou no coração do homem para a gente ir lá na casa dela para mostrar para ela que Deus não esqueceu. Onde todos falam, mas todos me esqueceram, mas Deus ele não esqueceu. E nem esquece. Esse é o amor do meu Pai e do teu Pai. E por último, a promessa de vida eterna. No finalzinho ele encerra. Para que não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui, no finalzinho desse versículo, eu vou ler novamente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, unigênito, para que todo
aquele que nele crê, ele não pereça, mas ele tenha a vida eterna. Deus não nos chamou para a perdição, mas para a vida. A vida eterna começa aqui e continua hoje na eternidade. Ela continua lá na eternidade com ele. Lá em João, capítulo 10, verso 10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E Deus disse: eu vim para dar vida e vida em abundância. Em Cristo, querido, há futuro. Em Cristo há esperança. Em Cristo há salvação. Tudo está nele. Ele nos dá a promessa de vida eterna. Então entenda, quando Cristo me dá a promessa de vida eterna, a nossa vida ela não está baseada, ela não se reflete aqui. Aqui a gente está cumprindo uma missão, mas a eternidade é grande. A eternidade é lá. Então aqui eu e você estamos nos preparando para naquele grande dia a gente estar lá aos braços do Pai, viver com Ele. E não é 2, 3 dias, é para sempre, a eternidade. Uma vida toda com Ele, porque em Cristo há tudo. O que é que você precisa? Eu preciso do futuro, pastor. Cristo é o futuro que você precisa. Pastor, eu preciso de esperança. Cristo é a esperança que você precisa. Pastor, eu preciso de salvação. Cristo é a salvação que você precisa. Ele é tudo o que precisamos. Tudo. O que você precisa, querido, é Ele. Porque Ele nos dá essa promessa de vida eterna. Ele nos dá uma promessa de vida eterna para quem não merecia. Mas Ele me prometeu, Ele te prometeu vida eterna. Então o que é que você precisa nesta noite? Não, pastor, eu já entreguei minha vida ao Senhor. Mas talvez nessa noite Ele está te chamando para você ser mais íntimo. Pastor, eu já sou cristão, mas talvez essa noite Deus te chamando para você ir mais profundo. Pastor, eu já entreguei minha vida a Ele, mas Deus essa noite está te chamando para você se entregar mais a Ele. Interessante que o irmão Mariano falou: pastor, eu não sei o que acontece quando eu começo a falar de Deus, vem logo um fogo, uma quentura, e eu fico perguntando: Deus, como é que o Senhor usa um nome que faz? Eu sou pastor, eu não sou perfeito. Falei: vive no clube. Também não sou perfeito. Eu falei para ele: falou, irmão, todos os dias a gente tem que orar para o Senhor, me renova, porque todos os dias precisamos de renovo. Todos os dias precisamos se renovar. Todos os dias. Por isso que ele falando, e eu só falando, eu gosto de ouvir. Mas algo que ele falou, mas ele nunca se colocou assim. Sempre se diminuindo e dando espaço a Deus. É isso que eu gosto de ver em nome de Deus. Entender que nunca é Ele. É através daquele que vive nele. Nunca é através de mim, nunca é através de você. É através daquele que mora em nós. É através daquele Cristo que fez morar em mim, fez morar em você. É através dele. Tudo é para Ele, e por Ele, e para a glória dele. Amém? Fica de pé, Senhor.